Já está. Bem, João, olha, primeiro que tudo agradecer-te por teres aceito conversar comigo, que epá, é um privilégio para mim, não é? Conseguir ter pessoas que são uma referência para mim na área e aceitarem conversar comigo e conseguir debater estas ideias e... Não, então, tu é que estás de parabéns, e acho que é bom essa proatividade. E é o que eu te digo, é a fase ideal para isso e vamos a isso. Claro que Ok, sim. então como estávamos a conversar, vamos começar mesmo por aí, sobre a lesão dos isquiotibiais, dos posteriores da coxa, que é a lesão mais frequente no futebol, e os mecanismos que gostava que explicasse assim, não muito detalhadamente, mas já para podermos discutir os mecanismos que levam a que a lesão aconteça, e depois passamos à parte da prevenção e do return to play quando a lesão acontece. Pode ser? Vamos Pronto. começar só aqui pelos mecanismos. Pode, claro que sim. Opa, antes de mais, acho que é importante só percebermos que as lesões musculares não diferem de músculos para músculos. O que difere é um mecanismo em concreto, mas a lesão muscular ocorre. E antes disso, é interessante definirmos o que é uma lesão muscular. A lesão muscular, existem diversas formas de a classificar. Há alguns papers interessantes que procuram uniformizar aquilo que falamos. Aquela que eu uso, e depois podes dar a tua opinião também da forma como discutes isto, mas é importante percebermos que enquanto malta que está ligada à medicina esportiva, temos de definir antes de tudo conceitos. E eu, por exemplo, aquela que uso mais é a terminologia do Consenso de Munique, não sei se conheces. Basicamente divide a lesão muscular em vários graus, 4 graus. Os 2 primeiros são lesões funcionais, o terceiro e quarto são lesões estruturais. Isto é o primeiro. Isto é para nós sabermos que aquilo que falamos quando falamos em lesão muscular e o facto de não... E isso acaba por nos fazer abreviar um bocadinho a conversa quando falamos é uma ruptura, é um estiramento. Se dissermos lesões musculares, abrevia-nos logo imenso a discussão e permite-nos esclarecer conceitos. Portanto, a lesão muscular dos isquiotibiais em concreto ocorre essencialmente em 2 mecanismos principais, que é quando do sprint, na altura máxima de sprint, na fase terminal de swing, ou seja, quando o membro está na contração excêntrica Quando faz a de desaceleração do extensão do movimento. joelho, em que exatamente, ou na fase de apoio médio, quando o membro está completamente a 90 graus e a perna tem que haver a realização da extensão da anca. Para além disso, é para ocorrer na desaceleração, na travagem. Ou seja, aquilo que está a acontecer é uma contração excêntrica da musculatura, nomeadamente da musculatura anterior, e no momento da desaceleração, em que o atleta está, mais uma vez, da fase swing para travar, o isquiotibial vai rasgar. No fundo, é o músculo não ter capacidade para absorver essas forças cêntricas a que está exposto, que nomeadamente até costuma ser entre 6 a 8 vezes, pelo que se costuma dizer, o nosso peso corporal. Perfeito, João. É exatamente isso. Se quiseres, já agora, para deixar aqui e para ser um bocadinho mais produtivo em termos de reflexão, há quem diga que, se nós pensarmos em termos de localização das lesões musculares, principalmente os isquios, o principal local em que elas ocorrem é na junção miotendinosa. Isto acontece porquê? Se nós dividirmos, entre aspas, o processo de treino para uma estrutura, um tipo de treino para a estrutura muscular e um tipo de treino para a estrutura tendinosa, nós vemos que mesmo muitas vezes os atletas são de facto expostos e bem a treino de ginásio para fortalecimento dos isquios, trabalho do Nordic Hamstring, o flywheels, inerciais, ou seja, tudo isso vai fazer com que haja de facto adaptações estruturais que tornam os músculos mais compridos, ou seja, que através da especificidade do treino vão fazer com que haja mais sarcómeros em série, portanto vão aumentar o seu comprimento. Existe o treino para a parte tendinosa e nós sabemos que para dar um estímulo tendinoso temos necessariamente de dar um estímulo rápido. Se nós pensarmos, grande parte das lesões dos isquiotibiais ocorrem na junção miotendinosa. E isto começou a levantar algumas questões. E hoje em dia, há quem diga que, na verdade, os isquiotibiais não se lesionam no momento de contração excêntrica, mas sim no momento de contração isométrica, em que o isquiotibial, a sua porção muscular, está em isometria, e no momento em que, na fase terminal de swing, o tendão tem que absorver a carga e recolher, portanto, porque nós estamos a imaginar o atleta a correr, né?
E o atleta, ao estender o joelho, o isquiotibial está a absorver carga, está a contrair de forma excêntrica, em que chega uma altura em que torna-se isométrico e a fase terminal e contração concêntrica é feita pelo tendão, por esta absorção de energia. Ou seja, aquilo que parece, isto é uma hipótese, que alguns autores dizem é que, ok, se calhar o músculo até pode de facto estar forte, mas se não dermos estímulo suficiente ao tendão, isto pode não servir muito. Isto é engraçado, porque pode confirmar a hipótese de facto da questão do sprint como uma vacina. O sprint é a única forma, primeiro é a forma que temos de melhor recrutar todas as pressões dos isquios, são os seus 100%, é o sprint, e de facto é um estímulo balístico que permite recrutar a ação do tendão. Não sei o que é que achas. Eu por acaso fiz até um post nas redes sociais sobre isso, sobre o sprint ter uma vacina e era mesmo esse o título do artigo, que é como uma vacina para prevenir a lesão nos isquiotibiais. Ou seja, é o único. As lesões acontecem quando executamos um sprint. Então, se queremos prevenir, por mais que tenhamos o treino de força bem estruturado e as cargas bem geridas, se não pusermos o atleta a executar o próprio movimento, ou seja, porque o próprio movimento vai adquirir padrões neurológicos de ativação, seja antagonista, agonista do movimento, próprios padrões mecânicos do movimento e ativações musculares que só se conseguem ao executar mesmo o movimento. A própria tarefa. Exatamente, tal e qual. Eu não sei se segues o Yann Lemaire, que é o Sport Scientist do Paris Saint-Germain, ele era do Mónaco, agora é do Paris Saint-Germain. Ele monta uma série de infográficos e um deles é exatamente sobre isso, sobre o facto dos isquiotibiais, eu até posso tentar mostrar, o facto dos isquiotibiais serem de facto, ora, espera aí, dá-me só 7 segundos, eu procuro já aqui e assim também consigo partilhar o ecrã. Ou seja, de facto nota-se, é tal como dizes, isso é, por definição, treino funcional. Treino funcional é alguma tarefa cujos ganhos se vão transferir para a tarefa e, na verdade, não há nada mais funcional do que fazer a própria tarefa, tal como estás a dizer. Ou seja, a principal forma de recrutar todas as posições dos isquiotibiais é sprintar. Exatamente. Deixa-me ver se, entretanto... Nunca deixando o trabalho complementar, ou seja, o trabalho de força, o trabalho, neste caso também pliométrico, para gerar adaptações estruturais e funcionais, mas é um complemento, como o próprio diz, porque se quisermos que o atleta seja resiliente ao executar, e eficiente ao executar o movimento, temos que o pôr a realizar o próprio movimento, a própria tarefa. Sim, isso é certo. A questão é, o próprio sprint, neste caso em concreto, quando falamos do tendão, e nós estamos a falar, e falaste também do estímulo pliométrico, o estímulo pliométrico para o tendão dos isquiotibiais é o sprint. Portanto, o estímulo pliométrico é alguma coisa que é feita de forma bastante rápida com o peso do corpo, e o sprint é um estímulo altamente pliométrico. Mas isto era só para deixar à consideração, eu achei que era interessante esta questão da isometria. Não, sim. Alguns autores começam a sugeri-lo. Atenção, isto não passa de uma hipótese. Neste momento não temos qualquer... encontrei o infográfico, mas ele não está disponível. Ou seja, não temos qualquer razão para acreditar que aquilo que eles dizem é verdade, mas acaba por ser uma... Sim, uma razão plausível para... Olha, não sei se puder... Não, sem problema. Depois podes me enviar, sem problema. Ora, deixa-me só, eu tive que procurar no Google porque ele não está a dar, não está a aparecer no site do Yann Lemaire, mas basicamente é este um infográfico, não sei se consegues ver. Sim. Ou seja, basicamente a forma como normalmente as pessoas dizem, cuidado, ele está a fazer sprint agora, mas na verdade, como todas as propriedades, todas as capacidades físicas dos atletas, se eles não construírem uma base robusta para depois aumentar a sua exposição, ao primeiro momento em que eles forem expostos. Nós, por exemplo, eu já conversei sobre isto com alguns treinadores de futebol na altura em que trabalhava no futebol e perguntei-lhes, será alguma vez colocaria a sua equipa a jogar num 4-2-3-1 se nunca tivesse treinado? Isso não faz sentido, uma equipa tem que estar rotinada, não sei o quê, pronto, deixei-os falar, porque tudo o que eu queria era que eles dissessem que não, para depois no final perguntar, então como é que estamos à espera que um atleta vá para o jogo sprintar, se nunca sprintar? No fundo, o atleta, quando chega ao jogo, tem que estar preparado para fazer aquilo que lhe compete. Isto não funciona apenas do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, mas também do ponto de vista físico.
O atleta nunca vai render alguma coisa num jogo que não tenha treinado já antes, e o sprint parece-me interessante esta perspectiva, até porque, como sabemos, as lesões ocorrem principalmente em jogo. Claro, e até durante uma época, durante o período competitivo em que o atleta está exposto a grandes cargas de alta intensidade, seja em treinos, seja em jogos, não lhe podemos estar sempre a dar estímulos cêntricos, porque vai demorar muito tempo a que o atleta recupere, ou seja, vai induzir adaptações estruturais no atleta que vão demorar muito tempo a atingir o estado de supercompensação, que é isso que no fundo nós queremos. Então, estratégias como a isometria, exercícios isométricos, mesmo em termos de taxa de produção de força e de ganhos mesmo estruturais, pode ser uma grande hipótese. E um bom volume de sprints também tem que ser tudo bem gerado, bem gerido. Sim, bem gerido, sim. Porque, ou seja, no fundo, os isquiotibiais é uma lesão de sobrecarga, certo? Se as cargas não forem na maior parte das vezes. Não podemos atribuir, porque por definição uma lesão por sobrecarga é uma lesão que não pressupõe um mecanismo de lesão específico. E as lesões isquiotibiais, enquanto lesão muscular, tem claramente um momento em que a lesão ocorre. Por definição, não se chama uma lesão de sobreuso. O que é certo, e estás a dizer isso é absolutamente verdade, é que, como qualquer coisa, nós estamos a expor um atleta a uma determinada carga e ele tem que saber, ele tem que conseguir fazer o coping. E dependendo do stress, não sei se já conhece a analogia do copo, do stress, ou seja, nós quando fazemos um exercício predominantemente excêntrico, nós estamos a encher mais o copo do que se fizermos um exercício, por exemplo, com intensidades bastante altas, mas apenas para a fase concêntrica. E vamos ter os ganhos que pretendemos, são aqueles ganhos que tu mencionaste, sem estarmos a entrar muito nisso, mas que têm a ver com ganhos neurais para a produção de força e principalmente com as coordenações intra e intermusculares, porque é muito disso que vive o sprint, aquela capacidade de recrutar determinadas porções do músculo de forma rápida. E é interessante porque eu dou aulas de anatomia e falo sempre sobre isso com os alunos. As porções as componentes medial e lateral dos isquiotibiais são inervados por ramos, por nervos diferentes. Isto causa um problema do ponto de vista de recrutamento motor, porque nós temos dois músculos diferentes que vão ser usados na mesma tarefa, mas têm que ser recrutados em momentos diferentes. Então aquilo que nós temos que fazer ao atleta é otimizar a forma como aquele sistema nervoso vai o mais rápido possível buscar aquela pasta de padrão de movimento ao sistema nervoso central para utilizá-la. Porque o nosso sistema nervoso não utiliza músculos. Eu uso esta analogia com os meus alunos, que é o nosso sistema nervoso trabalha, como tu falaste há bocadinho, a questão da parte funcional, nós trabalhamos por pastas. Se eu quiser sprintar, eu não digo, o meu sistema nervoso não recruta o glúteo e o quadricípio e os gêmeos. Não, recruta a tripla extensão, e a tripla extensão é uma pasta ao qual o nosso sistema nervoso acessa para produzir aquele movimento o mais rápido possível. E tudo isto só é conseguido com estratégias de alta intensidade, porque o sprint é puramente alta intensidade. Mas depois podemos falar sobre isso um bocadinho na reabilitação. Lembra-me que isto é uma questão interessante. Sim. Ok, mas desculpa, eu expressei mecanismo de lesão. Sim, não, mas está, sim, era mesmo este tópico, mas eu ia-te falar também nesta parte do sprint mais à frente, quando fôssemos falar na parte da prevenção e da reabilitação, mas ainda bem que puxaste o assunto, porque eu também sou a favor do sprint como essa vacina para prevenir a lesão no isquiotibial. Assim, ó pai, repara, é absolutamente, devia ser desnecessário nós termos de garantir que os atletas correm. Isto no futebol, principalmente, isto não acontece. Mesmo nos clubes maiores, em que eles têm acesso a ferramentas de sistemas de tracking, tipo GPS e tudo mais, em que temos uma boa forma de monitorizar a carga que os atletas são expostos, principalmente do ponto de vista de sprint. E nota-se que não há essa exposição. Claro que isto também vai variar e o próprio sistema de tracking tem algumas lacunas. Nós falamos disso quando falamos do LCA, sobre os thresholds de velocidade, ou seja,
2 atletas estão em intensity sprint running se estiverem acima dos 25 km/h, mas para alguns atletas 25 km/h não é nada, e aquilo não está a solicitar de forma nenhuma do ponto de vista mecânico as estruturas dos isquiotibiais. Para outro está a ser uma tarefa super máxima. Ou seja, os sistemas de tracking têm algumas lacunas, mas na verdade, mesmo assim, eles são muito, muito mal utilizados, porque não são utilizados para, não quero dizer sempre, mas em muitos clubes tenho a certeza, não são utilizados com a pertinência que poderiam ser. Claro, como um meio para atingir um determinado fim, certo? A tal monitorização, é exatamente isso. Certo. Mas pronto, passamos outra vez lá aos mecanismos de lesão, sim. Mecanismos de lesão. Podes continuar. Não, era isso, pronto, ou seja, o que parece ocorrer é tal, nós estamos numa fase concêntrica do movimento em que o quadricípite está a ser responsável pela ação concêntrica da extensão do joelho e ao mesmo tempo, ou seja, o que acontece é o isquiotibial tem que desligar para o quadricípite conseguir realizar a extensão do joelho. O que acontece é que se não houver uma boa coordenação intermuscular, o isquiotibial também vai estar em contração, naturalmente, e todos nós funcionamos assim, a nossa cadeia anterior é muito mais robusta, muito mais forte que a cadeia posterior, e o que acontece é que vamos ter 2 músculos, um a puxar para lá, um a puxar para o outro. Ele tem mais forte vai ganhar, que é o quadricípite. E por isso é que se dizia que o rácio agonista-antagonista era um fator de risco para os isquiotibiais, por se achar que quanto mais forte fosse a corda que puxa mais risco havia da outra corda rasgar. Mas na verdade isto não acontece, porque se nós tivermos atenção que as coisas andam dadas, não andam de forma isolada. Sim. Quanto mais eficientes forem, quanto mais treinado, quanto mais forte for um atleta, à partida mais eficiente ele é do ponto de vista motor. Mas levando isto ao limite, um atleta podia ter muita força, ou uma força muito igual anterior e posterior, e se não, por exemplo, se nunca sprintasse, era irrelevante, porque mal fosse sprintar ia se lesionar ainda, que não fosse muito mais fraco que o outro. Claro, no fundo é esta ativação neurológica que nós necessitamos que o atleta tenha, e é a ativação neurológica, mas em padrões mecânicos, padrões angulares que o próprio sprint peça. Claro que sim. Concordo em absoluto. Sim, é isso. Pronto. Mais coisas. Não sei se tinhas mais alguma... Não, aqui outra coisa que eu também fiz um post, foi a primeira vez que falei contigo, foi sobre uma abordagem ativa em volta da lesão, em que naquele artigo que saiu também, acho que foi o ano passado, que as lesões necessitam de peace and love, e um dos espectros que eles enfatizam lá é mesmo uma abordagem ativa em termos de, à volta da lesão, o atleta não ter uma abordagem passiva, não parar, mas sim continuar a treinar e usando a dor como um aspecto de monitorização para a progressão do treino. Sim, eu não sei se alguma vez te deparaste com um artigo do Wiki, acho que é Mike Wiki, eu vou tentar mostrar. Basicamente, aquilo que se sabe é, e nós enquanto fisioterapeutas ainda falhamos imenso nisto. Isto é basicamente uma pequena ponte para a reabilitação, mas nós também acho que não há problema em andarmos aqui assim em vários tópicos. Nós fisioterapeutas devemos ser super literados, super versados em tudo o que se prende com dor, e na verdade nós somos provavelmente os profissionais que mais tememos a dor, em que o atleta ter dor. Mas nós temos de perceber que a dor, sendo multifatorial e sendo possível manipulá-la de várias formas, que não necessariamente com o Ikiro de lá, nós devíamos ter outras formas de atuar. Saiu um artigo desse tal Iki, que basicamente comparava dois grupos de lesões isquiotibiais. Um grupo era exposto a pain threshold exercises, ou seja, a exercícios com um determinado limiar de dor, e outro era pain free. E na verdade percebeu-se que o Ruben Feira tem uma frase que eu gosto de citar, que é: antigamente uma lesão demorava 3 semanas a reabilitar, hoje em dia demora 21 dias. E este artigo é interessante porque ambos os grupos, independentemente da estratégia utilizada, voltaram em média, ou seja, todos os atletas de cada grupo voltaram aos 21 dias, todos, 21, 22 dias. Ou seja, na verdade não houve diferença média no retorno à competição,
A única diferença que houve em termos funcionais, os atletas que estavam expostos a exercícios pain threshold, com algum limiar de dor, eram muito melhores em termos funcionais. E este ganho funcional manteve-se mesmo depois deles voltarem à prática. Ou seja, na verdade, aquilo que nós fizemos foi, ao colocar mais intensidade nos exercícios, ainda que houvesse dor, garantindo que a dor estava contextualizada e que o atleta não lhe conferia um grau de catastrofização muito grande, provavelmente exercícios com dor são uma excelente estratégia. E nós cada vez mais vemos isto, não é só nas lesões traumáticas nem no desporto. Exercícios com dor são uma excelente ferramenta que nós temos para manipular a forma como o atleta se sente. Concordo com o que estavas a dizer. Sim, até porque os exercícios em que o atleta é capaz de sentir dor, não no excesso, porque depois pode até danificar a estrutura lesada ainda mais, mas pode até ser como conseguimos colocar um bocadinho mais de intensidade, conseguimos recrutar muito mais o sistema nervoso neurológico do que estarmos a fazer um exercício free pain, como tu referiste, sem intensidade quase nenhuma e sem recrutamento neurológico nenhum, neuromuscular. Sim, sim. Exatamente, isso é certo. E o que é que nós também sabemos é que, mesmo que quiséssemos utilizar exercícios com dor para recrutamentos máximos, nós sabemos que a dor é um mecanismo inibitório para a contração muscular, muito mais do que o oposto. Não sei se é outra coisa em que os fisioterapeutas falham, é a dor vai inibir, e nós falamos disto na altura no cruzado, a dor é o output que inibe o controle motor ou que inibe a produção de força e não ao contrário. Portanto, imagina que tínhamos um atleta que estava com dores brutais, se nós pedíssemos um exercício máximo ou próximo de máximo, ele não ia conseguir fazê-lo, precisamente porque não se sente confortável, aquela dor ia limitá-lo. Mas por isso é que a nossa abordagem enquanto fisioterapeuta deve ser uma abordagem biopsicossocial também no atleta, ou seja, se nós sabendo que a dor é muito mais do que o sinal nociceptivo e sabendo que muitas vezes pode haver mecanismos de dor que exacerbam, ou seja, mecanismos do ponto de vista central relacionados com componentes cognitivos, componentes emocionais que vão modular, neste caso, que vão exacerbar o sinal nociceptivo que está a entrar, ou seja, a dor não é só a nocicepção, a dor é a forma como aquela nocicepção é interpretada. Por exemplo, se um atleta já esteve exposto a várias lesões discas e as reabilitações correram mal, ele já chegou a perder jogos importantes por causa disso, é natural, quando ele tem uma lesão discas, os processos de cinesiofobia associados àquela lesão estão elevados. Exatamente, ou seja, provavelmente antes de começarmos com qualquer exercício, vamos ter que desconstruir com o atleta, fazê-lo refletir sobre aquela lesão, fazê-lo perceber, entre aspas, que a dor não é necessariamente de facto sinal de que algo está errado e que podemos fazer exercício com dor e que a dor muitas vezes é um bem necessário. E há atletas que não correspondem bem a exercícios com dor e não devemos usá-los. Claro, ou seja, exercício com dor é uma ferramenta, como outras. Concordo. Sim, e depois temos que adaptar depois também às características de cada atleta. Claro, exatamente. E essa abordagem biopsicossocial era uma coisa que eu também tinha aqui, ainda bem que falaste, porque senão era capaz de não lembrar, que eu li no teu site, no Fisioterapia Fisioterapia Desportiva com Evidência, certo? Já agora também aconselho ao pessoal para visitar. Não, mas e ali fiquei bastante curioso com o facto como tu encaraste este aspecto, porque tinhas lá 3 tópicos, mas depois o documento que tu tens disponível para nós lermos a tua opinião sobre isso, vai para além disso, para além daqueles tópicos. E explica-me só assim, resumidamente, qual é a tua visão sobre esta abordagem biopsicossocial com o atleta em relação da reabilitação de uma lesão para que ele consiga voltar a jogar no return to play. Se tu não te importares, eu posso até eventualmente projetar. Não, como quiseres. Ou seja, porque aquilo eu partilhei em termos de site, mas aquilo não é secreto, se as pessoas quiserem. Não, sim, tanto que eu tive acesso facilmente ali. Sim, é mas basicamente gostei bastante da análise, sim. Obrigado. Mas basicamente a abordagem biopsicossocial é um modelo preconizado para qualquer cuidado de saúde hoje em dia. E nós, enquanto fisioterapeutas, sendo fisioterapeutas independente do contexto, continuamos a ter uma abordagem biopsicossocial quando trabalhamos no desporto com atletas.
A abordagem biopsicossocial não é mais do que, em vez de termos uma perspectiva biomédica em que o atleta fez uma lesão dos isquios, então é perceber que o contexto do atleta, a forma como ele pensa, aquilo em que ele pensa, o contexto em que ele está inserido e no qual ele participa e realiza tarefas, vão ter também um grande peso para além daquilo que é a componente biológica do músculo rasgado, entre aspas. Ou seja, para não estarmos a perder muito tempo, é percebermos que todos os fatores vão modificar aquilo que é a experiência de dor do atleta. Nós sabemos isto do estudo das neurociências da dor, não é uma coisa que seja exclusiva ao desporto. E sabendo que a dor é influenciada por uma série de fatores, nós temos que aprender, entre aspas, a utilizar várias ferramentas para, neste caso, principalmente, e não sei se concordas comigo, mas a educação, a parte da alteração comportamental e fazer o atleta refletir. Pois existem muitas outras estratégias, nós também vamos falar sobre isso a seguir, mas basicamente deixa-me tirar isto aí, mas basicamente nós sabemos que hoje em dia sabemos muito mais coisas para prevenir lesões dos isquios, sabemos que, como tu disseste, a gestão da carga e tudo mais, e parece que na verdade as lesões dos isquios, o número de lesões dos isquios não varia assim tanto quanto isso. Também é verdade, temos de ter em consideração que o nível competitivo vai aumentando cada vez mais, então a exigência que se pede aos atletas é cada vez maior, isto vai necessariamente impor outro tipo de stress, não só à própria estrutura como ao próprio atleta. Ou seja, o modelo biopsicossocial pressupõe que nós vamos olhar para o aparecimento de lesão do atleta não só apenas, como tu disseste bem, pela monitorização da carga, mas perceber que a questão da carga é muitas vezes ocorre aquilo que se chama a carga alostática. Tu disseste bem, o atleta pode acontecer uma de três coisas. Primeiro, o atleta faz determinadas tarefas e essas tarefas não são suficientes nem para o atleta melhorar a médio prazo, nem para piorar, ou seja, o atleta vai manter, ou o atleta vai ter uma carga de supramáxima e vai haver um período de perda de performance que vai ser seguida de um aumento da performance, ou seja, o atleta é uma resposta bem adaptativa, ocorre homeostasia, em que o sistema depois de perder vai voltar ao normal e quando voltar ao normal... Conseguimos atingir o estado de supercompensação de adaptação positiva, sim? Exatamente. Ou o atleta pode receber um estímulo e depois não recuperar a tempo suficiente para que esse estímulo, precisamente por mecanismos de supercompensação, que suba e o atleta, em vez de melhorar a sua performance, diminui. E nós sabemos que é isto que acontece sempre. E a forma como estes mecanismos de supercompensação vão ocorrer ou não depende não só da magnitude do estímulo a que o atleta está exposto, mas também da frequência com que ele está exposto. Por isso é que se um atleta treinar todos os dias no ginásio à mesma intensidade, não vai ter melhoria nenhuma, porque vai haver uma altura em que ele não vai ter capacidade de se adaptar. Ou seja, perceber esta questão do modelo biopsicossocial é perceber que isto ocorre não só no músculo, mas também no sistema nervoso central e também no atleta. Perceber que, por exemplo, se o atleta teve um problema com a namorada, provavelmente não vai estar tão disponível para treinar. Perceber que ele está mais exposto claro que isto é redutor, mas ele poderá estar mais exposto a uma lesão porque as estratégias de coping dele com o stress que vai levar nesse dia não estão tão adequadas como num dia normal. Ou seja, o risco de lesão não depende só das cargas e da força, que são as questões biológicas a que nós associamos muitas vezes o aparecimento de lesão, mas depende também das capacidades do atleta a fazer o coping com o stress, da qualidade e da quantidade de sono, que cada vez mais é estudado e acho que é muito negligenciado ainda. Depende dos seus traços de personalidade, ou seja, da forma como ele faz coping com o stress do ponto de vista cognitivo. Há atletas que respondem muito bem a situações de stress e que a sua performance aumenta brutalmente, há outros em que a sua performance baixa. E provavelmente se levarmos esses atletas em que a performance baixa ao limite numa situação competitiva, há uma grande probabilidade de se lesionarem. Sim, no fundo é incutirmos bons hábitos, não só de treino, mas de vida saudáveis ao atleta. Claro, e nós fisioterapeutas andamos muito preocupados em arranjar as mesinhas e em desencurtar ali e quando na verdade nada disto acontece, e aquilo que acontece é um atleta menos exposto à lesão é única e exclusivamente um atleta que tem uma vida mais saudável. E é curioso dizer porque isto, e na conversa disso também com o Tiago, enfatizamos bastante este tópico,
que é olharmos para a performance como uma perspectiva holística, em que abordamos não só o aspecto do treino é essencial, mas todo o resto vai ser, se calhar, mais que essencial do que o próprio treino, porque o treino é 1 hora e o que ele faz nas outras 23 horas vai ser muito mais relevante para o rendimento dele e para o risco de lesão a que ele vai estar exposto. Ora, nem mais, eu não sei se pus, mas essa é exatamente uma das coisas que eu lhes digo na primeira sessão, que é comprometer-se com o processo não é só chegares aqui cheio de vontade de trabalhar, é garantir que te vais dormir a horas, que acordas cedo e que bebes água e que comes direito, porque essa é a parte mais difícil, na verdade. Não há fisioterapeuta nenhum que, sendo o melhor do mundo, vai chegar aqui e saber tudo de tudo e pôr-te os melhores exercícios, e se tu não dormires, não adianta de nada. Mas é exatamente isso, ou seja, isso, diz. Porque o descanso, aliás, a recuperação é o ponto fulcral do processo. Porque, e não há estratégia nenhuma de recuperação que o atleta consiga atingir esses mesmos níveis de recuperação sem ser com o sono. Porque o sono é quando as nossas estruturas, aliás, o nosso sistema nervoso central está em baixo e as nossas estruturas estão todas neste estado de supercompensação para que consigamos ter adaptações positivas. Há uma série de fenómenos que ocorrem durante o sono e sim, para não entrarmos muito aí, mas é exatamente verdade. Tal como em tudo o resto, na recuperação não há milagres. O atleta que vai recuperar o atleta que vai recuperar melhor, é o atleta que treina melhor, dorme melhor, come melhor, bebe mais água. E este atleta vai recuperar melhor. O Tim Nolan tem um gráfico, uma tabela muito interessante que eu usei, por exemplo, no Leicester, quando trabalhava lá no futebol, e os jogadores de futebol têm muita mania de pedir massagens. Eu dizia, eu jogava futebol lá no Leicester primeiro, depois entrei lá à física, e uma das coisas que eu disse no início foi: meus senhores, para começar aqui não há massagens. E mostrei-lhes a tabela e disse assim: aquilo é quase uma tabela, uma forma de classificar os processos de recuperação deles. E, por exemplo, o sono de 8 horas tem 50 pontos e basicamente aquilo é suposto os atletas juntarem aquilo que fizeram e aquilo dá um valor para a qualidade da sua recuperação. E aquilo que eu lhes dizia é: ok, faz as contas de quanto tiveste. Se aquilo desse menos que excelente, não havia massagem, porque, e eu depois explicava-lhes isso e eles eram bastante compreensivos. Imagina, estás cansado, chegavas aqui e davas uma massagem, mas não dormias em casa. Achas que amanhã a massagem vai fazer algum efeito? Claro que não. Então isso garantiu que eles tinham a capacidade de começar a educar-se eles próprios para hábitos de saúde e para hábitos de recuperação. E, eventualmente, se eles fizessem a parte deles, que são os tais 99%, que são estes 4 fatores, ok, se calhar uma massagem, ou uma crioterapia, ou sei lá, outra coisa qualquer que o atleta goste. Pode sempre ajudar, sim. Sim, mas é isso. Esse é 1%. Se mas se os outros no 99% não estiverem dentro dos pontos, até um exemplo que o Tiago deu ontem na nossa conversa foi que um atleta dele, na sua performance de campo, sentia sempre que nos momentos finais a performance diminuía abaixo dos valores médios. E então o Tiago depois percebeu que em termos nutricionais, porque ele até tinha uma boa nutrição, em termos nutricionais era falta de hidratos de carbono mesmo durante a competição. E então começou-lhe a levar, seja gel ou então umas barras de hidratos, antes e durante, e conseguiram combater aquilo. Mas foi à conclusão que nós chegámos: se o atleta não tiver, durante a semana toda, não tiver uma alimentação excelente e se for só naquele dia, essas barras ou esse gel não vai fazer diferença nenhuma. Claro, exatamente, tal e qual, concordo. Sim, mas nós estamos a fugir um bocadinho dos isquios, não sei se isso tem problema. Não, nada. O objetivo destas conversas assim mais informais é mesmo divagar sobre o tópico. Pronto, mas basicamente é isso. E nós estávamos a falar da questão da reabilitação e principalmente nos isquios em que há infelizmente há muitas recidivas. Esta questão biopsicossocial assume ainda maior importância. Basicamente, a perspectiva biopsicossocial é só colocar o atleta como um todo no centro do processo. Isto pressupõe não só os isquiotibiais, que são estrutura lesada, como
a carga a que ele está sujeito, como a forma como ele responde em termos emocionais ao facto de ter uma lesão, ou como ele responde ao contexto. Isto depois aplicado para a prática, porque isto é tudo muito bonito em termos conceptuais, mas ok, porque é que isso interessa? Quando eu estou a avaliar um atleta, em vez de ele chegar e eu digo, ok, o que é que dói? Dói-me aqui, e eu ir logo palpar, eu perceber o que é que ele acha daquela lesão, quanto tempo, uma coisa curiosa, não sei se é esta questão, não sei se é esta noção, mas principalmente em termos de lesões físicas, isto acontece, das melhores formas de sabermos, de termos o prognóstico de quanto tempo vai demorar a reabilitar uma lesão é perguntar ao atleta quanto tempo é que ele acha que vai demorar a reabilitar uma lesão. Aliás, eu sou capaz de ter isso alguns aqui. É bastante Eu acho interessante. eu acho isto particularmente interessante, porque não se trata só da questão biológica, mais uma vez. Ora, espera aí, se me deres 1 segundo e meio, eu juro que... Força, força. Isso trata-se também da capacidade que o atleta depois, depende da resposta que te irá dar, de se comprometer com o próprio processo. Isso sem dúvida, sem dúvida. Mesmo, por exemplo, em termos de avaliação clínica e não sei o quê, não há... ora, aqui está. Eu vou tentar partilhar a tela. Consegues ver? Sim, já está. Portanto, evidência moderada das... e predição do tempo a return to sport do atleta e do clínico estão associados com o tempo de return to sport. Ou seja, muitas vezes aquilo que o tempo que o próprio atleta nos diz, olha, eu acho que não sei, ao que eu senti, e exatamente aqui, ou seja, o nível de dor é quando no momento da lesão, o atleta diz, aquilo que eu senti, eu demoro 15 dias. E também isto vai ser muitas vezes influenciado por todos os processos de lesão que ele já teve antes. Isto é uma questão extremamente interessante e nós não passamos tempo suficiente para falar com os nossos atletas. E uma abordagem biopsicossocial é isto, é colocar o atleta no centro em vez de colocarmos lá o isquiotibial dele e parar para o atleta entrar, conversarmos com ele, percebermos quais são as crenças dele acerca daquela lesão, como é que influenciou, ok, é um atleta profissional, o que é que ele perdeu, o contrato dele está em risco, se o contrato dele está em risco, como é que fica o contexto familiar, como é que fica a progressão de carreira, tudo isto é preciso ser feito e é preciso conversar com o atleta. Claro, não é tudo feito na primeira sessão, mas é preciso termos isso em consideração, não é? Claro, até porque aí a maior parte do tempo que o atleta vai passar vai ser connosco. E nós vamos ter uma grande influência sobre como ele encara a lesão e encara todo o processo em volta da lesão. Eu estou completamente de acordo com o que estás a dizer, sim. E agora imagina, sempre que o atleta faz um deadlift e diz que tem uma dorzinha, nós não faças. O que nós estamos a dizer inconscientemente é, ok, não nos sentimos seguros para poder progredir e sempre que ele tiver uma dor vai catastrofizar aquela dor. Vai Claro que regredir, claro. Não é fácil desconstruir isto para um atleta, principalmente um atleta que já teve várias lesões, por isso é como tu disseste, é preciso respeitar o contexto. Eu já tive um atleta que ele praticamente não podia ter dor nos exercícios. E não sou eu que lhe vou dizer assim, esquece isso. Isso não funciona assim, é preciso ser o próprio a desconstruir. E esse atleta, aliás, eu creio que até fiz um estudo de caso dele, e depois posso mostrar, e é um atleta curioso porque eu tive que mudar o meu modus operandi porque ele não estava receptivo a exercícios com uma dor de 3, 4 na escala numérica de dor. Tinha que ser, já estou a sentir aqui qualquer coisinha, assim, mas dói, não, é um desconforto. Se o atleta não consegue desconstruir isto, respeitamos e utilizamos outras estratégias. Claro. Isto é como tu disseste, são ferramentas que nós podemos utilizar, mas que tem que ser tudo em volta do contexto e em volta do atleta, e há que decidir o que é melhor e o que é melhor para uns, porque isto nunca é uma certeza, é tudo um depende, não é? Exato, sim, É tudo, sem dúvida. Sim. É tudo um depende de vários fatores, sim. Sim, concordo. Não sei, mais coisa. Agora, não sei se estávamos a falar alguma coisa, mas não interessa.
Não, aqui esta questão agora, isto tem sido muito debatido, eu também tenho debatido isto com vários colegas, a questão dos alongamentos, de flexibilidade. Alongamento passivo, alongamento dinâmico, estático. Qual é a tua opinião sobre este tema? Alongamento. Ok, para quê? Pois. A primeira pergunta que eu faço é para quê? Se queres que o atleta recupere de um pós-treino e o atleta gosta de alongar, maravilha. Manda alongar, não mandes alongar, diz-lhe que ele pode alongar, se o atleta gosta, ele que alongue, que passe 10, 15 minutos a alongar, desde que chegue a casa e coma, durma, beba água e treine como deve ser quando tem que treinar e que passe tempo livre com a família e que desanuvie e que faça recuperação ativa quando tem que a fazer, pode alongar. Claro, isso foi uma Está questão dentro de também 1%. numa das minhas aulas que nós também falámos que os alongamentos estáticos estão muito presentes na nossa cultura desportiva. E então, por vezes, nós até podemos achar que não é benéfico para o atleta, mas se ele se sente bem e em termos psicológicos aquilo até o pode ajudar, aquele psicologicamente pensa que vai recuperar melhor, epá, não vamos mexer na cultura dele e deixamos-lo fazer. Mais ou menos. E o meu apontamento aí vai no sentido de como vai em tudo o resto que não cumpre os pressupostos a que se propõe, que é, ok, o atleta gosta de alongar e sente-se melhor, perfeito, mas ele tem que ser educado no sentido de capacitado de que o alongamento não vai, de facto, em termos objetivos fisiológicos, fazer nada de concreto. Claro. Ou seja, o atleta pergunta, olha, devo alongar? E aquilo que nós fazemos é desconstruir, ok, queres alongar porquê? Porque eu sinto melhor. Ok, perfeito, não há problema nenhum, queres alongar, alonga. Do ponto de vista prático, há alguns processos fisiológicos detrimentais associados ao alongamento estático, nomeadamente quando ele é feito durante demasiado tempo, o músculo acaba por perder capacidade de Contrato. Basicamente perde propriedades neuromusculares do ponto de vista da potência. Claro, até porque no aquecimento eu li um artigo em que dizia que podia mesmo baixar e prejudicar a performance do atleta. Baixa, na prática não, porque tinham que ser tempos bastante extensos, aí à volta dos 6 a 9 minutos, e nenhum atleta alonga de forma estática 6 a 9 minutos. Por isso, na verdade, e se quiseres uma resposta rápida à questão do alongamento, tanto faz. Tanto faz porque parece que o alongamento nem é bom nem é mau, não faz nada, na verdade. E isto permite-nos, a nós, garantir que se educamos o atleta e ele quer fazer, pode fazer, mas temos que garantir que ele faz o resto que é o mais importante. Por exemplo, nós falamos muito, e há bocadinho estávamos a falar da questão do isquiotibial de se lesionar quando estamos na fase cêntrica ou no arco externo de flexão do joelho, de extensão do joelho, não, o arco externo de flexão do joelho, sim, ou seja, na fase de swing, em que o isquiotibial basicamente tem que ter a capacidade de estirar e de produzir força nos arcos finais. Isto não é conseguido à custa de alongamento, isto tem que ser explicado a um atleta que acha que isto acontece. Nós temos que explicar ao atleta que para ele ganhar esses arcos de forma ativa e poder recrutar atividade ali, então ele tem que de facto ter contração ali. Isto é feito à custa de treinos, isto é feito à custa de contração muscular, eventualmente algumas estratégias de PNF, por exemplo, os alongamentos estáticos só por si, e principalmente quando é feito desta forma que nós, na prática, por exemplo, em contexto desportivo coletivo, não dá alterações estruturais. Onde ocorrem alterações estruturais neste tipo de programas de alongamento é, por exemplo, os bailarinas têm, de facto, alterações estruturais ao alongamento, mas são conseguidas a muito, muito longo prazo e não sabemos bem qual é o compromisso em termos motores do ponto de vista da produção de força que isso causa, que não é particularmente relevante. Ou seja, alongamento, tanto faz. O tanto faz pressupõe que nós expliquemos ao atleta que não faz parte dos 99%, faz parte de 1%. E eu acho isso importante. O alongamento... Imagina que eu e tu provavelmente temos, vamos pensar no SLR, eu e tu temos amplitudes diferentes de SLR, possivelmente. Vamos supor que tens mais amplitude de SLR que eu. Imagina que desligávamos os nossos sistemas nervosos cada um.
será que aí o nosso SLR se mantinha, ou aumentava, ou diminuía, ou até onde é que ia? Imagina que depois chegavam lá duas pessoas e empurravam os nossos pés até lá acima. O que é que achas que acontecia? Se calhar, como as nossas estruturas estavam desligadas, e eu consegui fazer a flexão completa, não? Sim, completa não, porque havia outros Sim, tipos de empenhos, mas claro, em porque termos o volume anatómicos, muscular e tudo mais sim, sim, mas exatamente. O que aconteceria era dois atletas que tinham à partida graus de amplitude muito diferentes iam deixar de ter graus de amplitude muito diferentes porque a estrutura histológica em concreto ia passar a ir lá para trás. Aquilo que nós percebemos é que as limitações de amplitude nos alongamentos não têm a ver com as propriedades estruturais dos músculos, mas sim com a capacidade de resistirem, do ponto de vista cognitivo, ao desconforto do alongamento. muito bom. Ou seja, na prática, dois grupos, ambos, um deles faz treino de alongamento e o outro não, e percebemos que o grupo que fez alongamento vai alongar mais, mas vai alongar mais no fim do programa apenas porque o momento em que eles sentiam o alongamento no início e no fim é diferente, porque do ponto de vista estrutural, ambos os músculos têm exatamente as mesmas propriedades. Aquilo que aconteceu foi eles conseguirem tolerar melhor o desconforto que estava associado ao estiramento na primeira fase. Isto é interessante porque dá-nos a indicação de que o alongamento por si só não vai trazer nada de novo, mesmo em termos de recrutamento muscular ou daquilo que nós chamamos de mobilidade, que é uma questão ativa associada à flexibilidade. Pois, e era isso que eu queria falar mais contigo, porque agora está mais em voga não tão a flexibilidade, mas sim a mobilidade, porque esta mobilidade, e também isto que eu também tenho discutido com eles, que esta mobilidade é conseguida através das contrações musculares, porque o nosso corpo está feito para gerar movimento, e então as nossas articulações são apenas estrutura. Se os nossos músculos estão feitos para contrair, se esses músculos não contraírem efetivamente, não vamos conseguir atingir certas amplitudes de movimento, certo? E então acho que passa sempre por uma abordagem mais ativa para conseguirmos atingir certos graus de amplitude que queremos atingir. Neste caso, não por estar ali meia hora a alongar o isquiotibial, vamos conseguir atingir certos graus de amplitude, mas sim temos que o trabalhar para a função que ele é mesmo feito, que é para contrair, para gerar movimento, certo? Sim, claro, sim. E repara que mesmo essa questão mesmo os alongamentos antes, o trabalho de mobilidade antes, mesmo quando é feito de forma ativa, só por si é inútil a médio prazo, porque ninguém ganha amplitude de movimento a médio prazo fazendo exercícios de mobilidade antes do treino. Ou seja, por exemplo, eu nas sessões com os meus atletas em termos de reabilitação, no início fazem sempre exercícios de mobilidade. Mas para que é que isto serve em concreto? Basicamente, os exercícios de mobilidade, mesmo que sejam alongamentos estáticos, vão-nos dar uma janela temporal em que a amplitude de movimento vai estar aumentada. Isto funciona também, por exemplo, noutra estratégia que não está necessariamente relacionada, mas, por exemplo, com o foam roller, o rolo miofascial. Sim, o rolo miofascial. Basicamente, aquilo não altera propriedade muscular nenhuma, mas aquilo altera a sensação a percepção de desconforto, o que nos permite ter maior amplitude de movimento. Aquilo que de facto nos vai a médio prazo permitir ter ganhos é o treino. E basicamente aquilo que nós fazemos é utilizar a primeira fase da sessão para treino de mobilidade, o que pressupõe que quando eles chegarem à segunda fase têm mais mobilidade disponível para lhes colocar carga nessas amplitudes novas. E é assim que nós a médio prazo conseguimos ganhos de amplitude e não é aqui. Não é Sim, no médio prazo daqui. vai ter que ser vamos ter que olhar para este aspecto numa janela a longo prazo, porque a curto prazo vai ser mesmo no treino em si, porque o treino de força aqui vai ter também uma grande resposta para nestes casos de mobilidade. Sim. No fundo é treinar o atleta durante este período de tempo com estruturas, com abordagens ativas, para que ele no futuro consiga já, com o acumular de todo o treino, durante o jogo, quando é posto à prova e ao esforço, conseguir atingir estes graus de amplitude. Sim, tal e qual. É isso mesmo. Não colocaria de outra forma. Concordo. Tá. Olha, João,
Eu gostei bastante da nossa conversa. Não sei se tens alguma coisa que queiras falar mais sobre as lesões dos isquiotibiais, de reabilitação, algo mais. Quanto tempo é que temos? Eu nem faço ideia. Pois, são 10h10. Deve começarmos aí por volta das 9h15, acho eu. É só porque nem sequer mal falamos isquios. Sim, isto andámos aqui à volta de... Pronto, mas basicamente só, amigo, pronto, se deixares-me ouvir, não sei porque a minha net não está a grande espingarda, mas a partir de agora não haverá problema. Não está. Está tudo bem? Pá, não sei, é tal coisa, como tu falaste da questão das lesões dos isquios, acho que é um desafio porque sabemos cada vez mais coisas e na verdade não vemos o número de lesões a diminuir. Também é verdade que sabemos que mesmo bem nos próprios atletas, a planos de prevenção, nós identificamos os fatores de risco, nós nem sequer falamos muito disso, mas nós identificamos os fatores de risco para poder desenhar planos de redução de risco de lesão, vão de encontro a esses fatores de risco para os diminuir. E na verdade nós identificamos alguns fatores de risco para a lesão dos isquiotibiais, aqueles que são modificáveis, e aparentemente o número de lesões não diminui. Isto pode ter a ver com várias questões. Primeiro, porque não podemos não estar a encontrar fatores de risco certos, ainda que já tínhamos alguns identificados, e mesmo quando encontramos fatores de risco certos, não conseguimos desenhar planos que o atleta cumpra. Isto parece ser um dos grandes problemas dos planos de redução de risco de lesão dos isquios. E depois, em termos de reabilitação, as reabilitações são totalmente interessantes. Nós há bocadinho estávamos a falar se consigo só, pelo menos essa é porque eu acho esse artigo particularmente interessante. Ou seja, nós, para um atleta sprintar, ele tem que sprintar. Isso é relativamente óbvio, não é? E nós, mesmo estás a ver a minha tela, o meu ecrã? Ainda não, agora. Basicamente, nós quando estamos a reabilitar os isquios, percebemos que, mais uma vez, trata-se de exposição gradual à tarefa na mesma. E nós percebemos que, à medida que nós aumentamos a intensidade do sprint, a magnitude do sprint que o atleta vai fazer, aquilo que está a acontecer é as mesmas porções dos isquiotibiais estão a ser igualmente recrutadas, mas a única diferença é que a intensidade como são recrutadas é cada vez maior. Ou seja, mais uma vez, está-nos a dar claramente a ideia de que primeiro o atleta vai ter que fazer jogging, para depois, mais tarde, vir a ter que sprintar. Porque são duas expressões diferentes, só com duas expressões com magnitudes diferentes das mesmas propriedades. Isto é extremamente interessante. Isto dá-nos claramente a ideia, eu posso partilhar contigo, isto tem aqui. Em termos, eu tenho aqui, isto é um estudo de caso, basicamente, de um atleta que teve uma lesão dos isquios. Isto tem a ver com a avaliação, o desenho, a priorização em termos de hipótese clínica, portanto, desenhei toda a intervenção, mas aquilo que eu te queria mostrar em concreto era esta questão que tem a ver com a exposição à corrida. Ou seja, basicamente, numa lesão dos isquiotibiais, nós vamos ter que fazer aquilo que tu identificaste muito bem com a parte de reforço muscular, devolver ao atleta a confiança e a capacidade de contração, mas a verdade é que se nós não voltarmos a colocar o atleta exposto à corrida e mais tarde a sprint, e mais tarde a sprint de alta intensidade, o atleta nunca vai ser capaz de o fazer. E é particularmente interessante isto, nós percebemos que a tarefa é a mesma, só tem intensidade e magnitude diferente. E a forma como nós vamos montar esta exposição gradual é aquilo que vai ditar o nosso sucesso. A Football Medicine tem uma tabela muito interessante com isto, com valores normativos de distância de sprint, por exemplo, que eu utilizei. Eu acho particularmente interessante isso, mas posso partilhar contigo esse material, não somente tem no site deles. Esta progressão é que vai ditar mais o tempo que o atleta demora a voltar à competição. Sim, de certa forma, eu acho que nós, e principalmente em termos desportivos, mesmo em alguns congressos de medicina desportiva, isto é tido em consideração, que existem vários tipos de return to sports, digamos assim, eu não sei se tem isso aqui, mas existem vários tipos de return to sports naquilo que é a competição. Nós podemos ter, de facto, colocar um atleta sem ele estar a 100%. Isto torna-se um bocadinho, torna-nos frágeis na nossa intervenção, mas muitas vezes o atleta,
isso pode pressupor uma abordagem biopsicossocial, esquecermos determinados indicadores clínicos em função daquilo que são os indicadores, por exemplo, contextuais. É uma questão interessante que podemos desconstruir. Mas sim, ou seja, é aquilo que tu falaste, basicamente, é fundamental respeitar este tipo de indicador quando estamos numa reabilitação dos isquiotibiais. E se eu tivesse que selecionar um apontamento ou uma consideração para lesões isquiotibiais, é este. É expor o atleta de forma gradual à tarefa de sprint. Porque nós não fazemos isso, principalmente nós fisioterapeutas que estamos muito pouco expostos ao trabalho de campo, nós não fazemos este trabalho de readaptação ao sprint, nós não monitorizamos a intensidade, ou seja, a velocidade que ele faz, não monitorizamos a distância que ele corre a determinada intensidade, isso vai-nos depois a médio prazo implicar que o atleta não esteja, ou seja, parece que fez tudo bem e os exercícios no ginásio estão muito mais fortes, não sei o que é, mas na verdade, como nós falamos, a questão dos 100% dos isquiotibiais conseguem-se através do sprint. E por muito trabalho de ginásio que ele vai fazer, nunca vamos conseguir os 100% a menos que os ponhamos no campo. Claro, e se não houver esta monitorização da própria corrida, seja começar com o jogging e ir aumentando aos poucos a intensidade, por mais que nós façamos o trabalho de força no ginásio, se não tivermos esta monitorização, nunca vamos saber quando é que ele vai estar apto a realizar outra vez estas tarefas. Não, basta pensar que, é mais uma vez aquela história, o atleta tem que correr no jogo 500 metros, vamos pegar no exemplo que está aqui no meu ecrã, o atleta tem que correr 500 metros de sprint, de alta intensidade no jogo, e ele agora está a pegar em 300 kg de deadlift. É absolutamente irrelevante que ele pegue em 300 kg de deadlift, aquilo que eu quero é que ele corra 500 metros de alta intensidade. E tu disseste isso, nós não queremos estar a dar-lhe a capacidade de ele pegar em 300 kg de deadlift, se isso vai estar a influenciar, por exemplo, a capacidade de ele estar exposto a sprint, porque se está exposto a sprint é o que ele quer. Ou seja, o ginásio, mais uma vez, serve como um complemento. Tudo isso é reabilitação. Reabilitação é adequarmos o uso das nossas estratégias, o uso das nossas ferramentas àquilo que o atleta precisa. O atleta não precisa fazer 300 kg de deadlift. Se fizer, melhor. Mas aquilo que ele precisa é correr 500 metros em sprint de alta intensidade. É isso mesmo. Tá, basicamente, só por curiosidade. Ou seja, aquilo que eu tentei fazer neste caso em concreto foi monitorizar, porque em termos de lesão dos isquios, ou de lesões musculares no geral, não se trata única e exclusivamente da exposição mecânica. O atleta muitas vezes vai estar exposto a sprints de forma repetida, ou seja, trata-se também de uma sobrecarga metabólica ou fisiológica. Então, aquilo que eu fiz aqui foi perceber de que forma é que, ou seja, ele primeiro tinha que conseguir fazer sprint, ou seja, montar distância de sprint, e a partir do momento em que monta a distância de sprint, ele tem que começar a montar a distância de sprint de forma repetida. Ou seja, nós não vamos pôr um atleta a sprintar de forma repetida, ou seja, não se vai cansar no sprint antes de conseguir sprintar pelo menos uma vez, porque estamos a aumentar o risco de lesão. Aquilo que vamos fazer em termos de progressão é primeiro dar-lhe uma sobrecarga mecânica, se com esta questão aqui, ou seja, dar-lhe uma sobrecarga mecânica em que expomos a tarefa e o tornamos altamente eficaz a realizar uma tarefa, e depois progredimos esta sobrecarga mecânica para uma sobrecarga metabólica, que é fazer X distância de sprint de forma repetida. E basicamente isto vai dar, por exemplo, menos tempo aos isquiotibiais para recuperarem, o que naturalmente é uma tarefa muito mais exigente para eles. Claro, e isso depois vai ter um grande transfer para o jogo, que é isso que nós queremos para a competição, porque eles no jogo, aliás, não há stress mecânico tão grande como a competição, e o que nós queremos é prepará-lo o mais perto possível do esforço a que ele vai estar posto e torná-lo o mais resiliente possível a esse esforço. Sim, concordo. Não é o que está em jogo, o que está em questão no jogo não é necessariamente o stress mecânico, é a forma como o atleta responde a esse stress mecânico, uma vez que, e aqui entram outras questões associadas, e está aqui em baixo, a questão do ambiente interno e do ambiente externo, que é o foco atencional do atleta. Uma coisa é termos um atleta a fazer um sprint quando está a ver o primeiro cone e o segundo cone. Isto é a primeira fase do processo, mas a segunda fase do processo é ele ter que fazer este sprint enquanto tem uma bola pela frente, ou dois adversários, ou seja, criar constrangimentos em que ele tem que fazer a tarefa com um foco atencional diferente daquilo que é a tarefa. E, naturalmente, isto, quanto mais pistas contextuais houver, menos atenção o atleta tem na tarefa, logo maior é o risco de lesão, maior o risco de haver uma recidiva. Portanto, mesmo durante o processo de reabilitação, o atleta também tem que estar exposto a isto.
O atleta tem que fazer aquele sprint, mas tem que fazer aquele sprint e desviar-se de 2 ou 3 bolas e de uma barreira e a seguir tem que cruzar, porque é isso que ele faz no jogo. E o foco atencional não está na tarefa em si, porque ele quando está a fazer um sprint no jogo não está a pensar no sprint que está a fazer. Claro, não está a olhar para o chão e está a ver os cones, né? Eles têm que estar, claro, a olhar para a bola. Claro, a competição é um sistema dinâmico em que nós depois temos que mexer nestas peças todas dinâmicas e incorporá-las no nosso programa de treino. Sim, sim. Sim, exatamente. E uma questão, não sei se... Quando quiseres fechar, avisa-me. Eu também estou aqui a falar, entretanto... Sim. Não, vamos só acabar agora este tópico aqui e fechamos, porque senão... Não, já está, mas basicamente é dizer que mesmo aquela questão da abordagem... Hã? Senão levávamos aqui já o resto da noite já a conversar sobre... Pá, por mim, é só mais para tu veres o teu tempo e tu gerires o teu tempo. Eu estou tranquilo. Sim. Aliás, a quarentena não há muito a fazer, depende de mas basicamente, por exemplo, uma questão importante da questão da abordagem biopsicossocial é percebermos qual foi o mecanismo de lesão, porque esse mecanismo de lesão vai estar associado a processos cognitivos e emocionais muito pesados e muitas vezes despoleta questões associadas à catastrofização e cinesiofobia e o atleta muitas vezes tem receio de se expor novamente. Um dos meus atletas, aquele que eu te falei, que tinha processos de catastrofização bastante exacerbados, a lesão dele foi, ele era lateral esquerdo, subiu e ao voltar para trás, estava em sprint, né? E estava a ver a bola e entretanto um jogador passa à frente dele e a bola bate no chão e acelera-lhe à frente, ele tem que esticar a perna sem ver a bola, tem que esticar a perna, consegue o corte, mas mal consegue o corte, agarra-se logo à coxa e sentiu logo. Ou seja, aquilo que ele fez foi, estava na fase de swing e na fase de swing, em vez de fazer o swing, teve que chutar uma bola. É natural que nós, durante a fase de reabilitação, tínhamos dificuldade em expô-lo a um mecanismo de lesão em concreto, mas podemos mimetizá-lo. Porque se o atleta voltar ao campo sem estar confiante que consegue fazer aquilo que precisa de fazer, ele vai ter sempre receio e não vai responder bem. E eu falei disto nos cruzados, é curioso perceber que quando eles passam, eu passo-lhes o ACLRSI e aquilo aproxima-se sempre de um threshold, aproxima-se sempre de um limiar, e quando eles passam a barreira, eu lhe chamo de barreira emocional, mas não queria lhe dar um tom tão esotérico, mas quando eles passam o limite de receio, que é fazer a tarefa em que se lesionaram, o ACLRSI dá um salto de 10 ou 12 pontos, porque a forma como eles passam a encarar a tarefa em que se lesionaram deixa de ser um momento de lesão e passa a ser, uma coisa que eu já domino. Passa de um momento de receio de ter outra lesão e para um momento de confiança em que ele já consigo ir ao choque ou então já consigo sprintar e ir à linha e cruzar. Acho que sim, lá está, a abordagem psicossocial, aglomerando todos os aspectos que estão em volta do processo, não só o treino e não só o atleta, mas todos os processos que estão em volta. Acho que é a abordagem mais sensata a ter, seja num processo de treino, seja num processo de reabilitação. É exatamente a mesma coisa, à exceção do facto do atleta estar lesionado. Claro, olha, João, gostei, foi excelente, foi espetacular, obrigado pelo teu tempo. Não, João, eu que agradeço, e acho mesmo de louvar que estejas a fazer isto e depois quando partilhares avisa, que é para a malta também poder partilhar e isso ser disseminado, porque acho que são conversas interessantes e se tiver, eu acho que esta correu particularmente bem, eu gostei. Claro, foi desafiante. Eu gostei mesmo bastante, o Tiago também correu muito bem e acho que isto que acabou por ser um pretexto para conseguir falar com profissionais que e o máximo que posso fazer eu retirar o máximo disto para mim e depois é partilhar com os outros para que eles possam também retirar o máximo para eles. No fundo é acrescentar valor tanto à área como aos outros profissionais. Como a ti, como a mim, como a todos. Claro. Sim. Todos beneficiamos do momento de partida. Pronto, do que precisares de mim, já sabes, podes contar. Olha, João, muito obrigado. Tá. João, obrigado. Um abraço.